Olá, professor, tudo bem? O meu nome é Fernanda e minha matrícula é 555889 e este é o vídeo para a seleção da monitoria de estrutura de dados. Eu vou começar pela primeira etapa, que é a explicação dos algoritmos de ordenação. Eu trouxe o Bubble Sort, Insertion Sort, Selector Sort. Eu vou iniciar o Merge Sort, e eu gostaria de falar do Quick Sort, mas não vai dar tempo, certo? Eu gostaria de começar salientando a importância do estudo desses algoritmos, né? Isso porque quando existem várias maneiras de resolver um mesmo problema, nesse caso a ordenação, cada abordagem dessa vai ter um custo a ela associado. Então, ao escolher o algoritmo para o nosso sistema, nós devemos considerar esse custo, porque eles podem afetar significativamente no nosso desempenho. Sobre os algoritmos de ordenação, eles basicamente são métodos que vão reorganizar uma coleção de elementos de forma decrescente ou de forma crescente. Eles vão ser muito úteis, por exemplo, para os algoritmos de busca, que vão facilitar na recuperação das informações que vai fazer de maneira mais rápida e mais eficiente. Um exemplo disso, vou usar aqui o slide. Um exemplo disso é a busca binária, que ela vai atuar somente em vetores ordenados. Eu trouxe uma tabelinha falando um pouco sobre cada algoritmo e a situação ideal, as vantagens, suas desvantagens, bem como sua complexidade. Eu vou discorrer melhor sobre os algoritmos quadráticos, ou seja, que tem uma complexidade maior de tempo em ao quadrado. E essas são algumas das suas características que eu mencionei anteriormente. Começando pelo Bubble Sort, esse algoritmo vai organizar o vetor, a coleção de elementos, comparando elementos adjacentes e realizando trocas. Basicamente, vai ter uma primeira passagem, um índice vai realizar uma primeira passagem pelo vetor realizando essas trocas, de maneira que, no fim dessa primeira passagem, o maior valor do elemento vai estar na última posição. Nesse caso, para a ordenação crescente. Haverá também uma segunda passagem. Nessa segunda passagem, o segundo maior valor do vetor vai estar antes do maior valor, ficando na sua posição correta, certo? Eu geralmente gosto de explicar com um código do lado e uma representação visual do outro lado, em que esse for maior aqui do Bubble Sort, ele vai controlar quantas passagens vai acontecer. Esse for interior vai controlar justamente as passagens e a comparação e troca entre os elementos. Então, o J vai começar na posição 0, e aí eu vou comparar ele com o seu elemento adjacente. O 2 é maior que 8? Não. E aí vai iterar. O 8 é maior que 5? Sim, então eu vou trocar. O 8 é maior que 1? Sim, então eu vou trocar. O 8 é maior que 7? Sim, então eu vou trocar. Assim, no fim desse for interno, o meu 8 estará na sua posição correta, ou seja, ele é o maior elemento do vetor e está na sua posição correta. O I itera e o J vai realizar a segunda passagem. 2 não é maior que 5, 5 é maior que 1, troca. 5 não é maior que 7, 7 não é maior que 8. Então, até aqui, quando o for interno termina, temos que os elementos 7 e 8 estão na sua posição correta, certo? Ele para aqui devido a essa continha aqui, porque eu sei que a partir daqui os elementos já estão na sua posição correta, então ele não vai percorrer o vetor inteiro. A terceira passagem, 2 é maior que 1 não, então 2 troca, 2 é menor que 5 fica na posição e o J vai até aqui. Até aqui os elementos estão todos ordenados e é assim que acontece o Bubble Sort. Até aqui o for acaba. O Bubble Sort ele é ideal quando o conjunto de dados é pequeno e quase ordenados, e ele é muito ineficiente para grandes conjuntos de dados, mas ele é muito fácil de entender e simples de implementar, como nós vimos. O Selection Sort ele vai fazer meio que o contrário, ele vai colocar o menor elemento na sua posição correta. Então, como é que o Selection Sort funciona? O Selection Sort ele vai ter um for maior, que é controlado pelo índice i, e esse índice i vai ter o meu menor valor. E esse menor valor, né, o índice desse menor valor é guardado por essa variável aqui, menor.
O J vai fazer o quê? Vai percorrer o vetor procurando se tem o menor valor que aquele que eu guardei. Então, vai acontecer bem aqui, ó. 8 é menor que 2? Não. 5 é menor que 2? Não. 1 é menor que 2. Então, o meu menor índice, na verdade, coincide com o J, certo? O 7 é menor que 1? Não. Acabou esse for, ou seja, o J já percorreu o vetor, eu achei o meu menor elemento do vetor. E ele deve ficar na posição marcada pelo índice I. Ou seja, se não coincidir esse índice com esse, eu vou realizar uma troca. O 1 deve trocar com 2. Agora o meu 1 está na sua posição correta. Eu tenho o primeiro menor elemento daquele vetor. Quando o I se itera, agora nós estamos buscando o segundo menor elemento daquele vetor. E o J vai realizar o mesmo procedimento. 5 é menor que 8? Sim. Então, meu menor elemento até agora coincide com o J. Meu 2 é menor que 5? Sim. Então, meu menor índice vai ser onde está o 2. O 7 não é menor que 2, então o meu 2 não está na minha posição correta, não coincide com I, então eu vou realizar um processo de troca. Meu I vai buscar meu terceiro menor elemento do vetor e o mesmo procedimento acontece até que eu tenha a ordenação completa desse vetor. É assim que o selection sort faz meio que o contrário do bubble. O selection ele também é ideal para um conjunto de dados pequeno, tem desempenho ruim em listas grandes, mas ele não utiliza memória significativa. E também é fácil de entender e programar. O insertion ele vai construir o vetor ordenado gradualmente. Eu vou explicar melhor aqui no exemplo. Basicamente, nós temos um for maior, que vai ser controlado pelo índice I, e esse índice I vai ter o elemento que é a minha key, certo? A minha key vai receber o elemento que está neste vetor. Eu basicamente vou colocar este elemento na sua posição correta. O J vai percorrer antes desse elemento, buscando a posição que ele deve ficar. Basicamente, o J começa antes da posição onde está o I, e o 2 ele não é maior que o 8. Então, não entra nesse while. O que isso significa? Até onde o J está tudo ordenado. Até, por enquanto, está tudo ordenado, certo? Então, minha posição J mais 1 é a posição correta da minha key. Então, eu vou colocar o 8 aqui. O meu I vai iterar, vem para cá, e o meu J vai ficar antes do meu I. E o J, ele vai empurrando os maiores elementos para o meu lado direito para que eu consiga encaixar minha key no lugar certo. Então, aqui eu tenho que o 8 ele é maior que 5, ou seja, eu vou empurrar o 8 para o lado, eu vou colocar ele na posição J mais 1, que é aqui, e eu vou descer procurando a posição correta do meu 5. Ah, o 2 ele não é maior que a minha key, ou seja, até aqui eu não preciso descer mais porque o meu vetor está ordenado. Logo, eu achei a posição correta do 5. O meu 5 vai ficar na posição J mais 1. E vocês percebem que realmente esses elementos até o I estão ordenados. Assim, o meu I incrementa, agora eu vou achar a posição correta do número 1. O J está anterior, o 8 é maior que 1, então eu empurro o 8 para a direita, aqui. Aqui, na verdade, e o J desce. O 5 é maior que 1, então eu vou empurrar o 5 para a direita. E o J desce de novo. 2 é maior que o 1, então eu empurro o 2 para a direita. O J desce. E agora não entra mais nesse while, porque essa condição não é satisfeita. E eu achei a posição correta da minha aqui, certo? Até o I eu tenho no vetor ordenado. Esse processo se repete, ele vai empurrando os maiores valores para a direita até que eu tenha uma ordenação completa do meu vetor. O insertion ele também é eficiente para pequenos conjuntos de dados ou listas quase ordenadas, simples e eficiente para pequenos volumes de dados, porém tem um desempenho ruim em grandes listas. Esses são os algoritmos quadrados. O merge sort ele é mais complexo, ele envolve o conhecimento de divisão e conquista. Basicamente, ele é recursivo também. Acho que eu tenho um exemplo aqui. Eu tenho um vetor, eu vou dividir esse vetor ao meio e vou ordenar a minha parte esquerda recursivamente
e vou ordenar minha parte direita recursivamente, e no fim nós temos o processo de merge. O merge é a combinação, ou seja, eu tenho uma parte ordenada, eu tenho outra parte ordenada, eu vou juntar essas partes ordenadas formando um vetor ordenado. Esse processo de merge ele também tem um código. Esse é o código do merge sort. Ele é bem mais extenso, bem menos simples de entender, porém ele tem uma complexidade maior de memória, porém ele tem uma complexidade menor de tempo. O pior caso é em login, que é excelente para um conjunto de dados grandes. Eu geralmente explico assim, né? Aqui está o código do merge e sort, e o código do merge, que é o processo de combinação. E eu gosto de botar essa representação visual junto com o código para a gente não se perder e entender o que cada etapa do código faz. Passando agora para a próxima etapa da seleção, que é a entrevista. Eu fui a monitora de estrutura de dados ano passado, e ano passado teve a greve, né? Então eu dediquei muito do meu tempo a esses materiais que eu estou mostrando agora, que eles não são fáceis e demoram bastante a se fazer. Eu tenho tudo feito, listas e etc. E é uma disciplina que eu amo ensinar, eu gosto muito de dar essa monitoria. Inclusive, no segundo semestre do ano passado, eu tive um índice de participação muito bom, fiquei muito feliz, que foi cerca de 20 alunos por monitoria. Eu consegui isso com a bonificação do professor na época e tal. É uma disciplina que eu gosto muito e eu queria atuar como monitora porque também eu preciso de ponto de mestrado. Bem, eu sou monitora, desculpa, eu tenho bolsa de, de pesquisa, então eu gostaria de dar apenas uma aula por semana, acredito que seja o suficiente, eu fiz dessa forma no passado. Porém, em momentos anteriores de prova, ou quando os alunos pedem, eu dou uma monitoria a mais na semana. E é basicamente isso. Eu gosto muito da disciplina, eu tenho muitas listas, eu gosto muito de fazer as listas e resolver os problemas da lista e explicar para os alunos. Essa forma de ensino também foi minha, foi minha apresentação dos encontros universitários do ano passado, que eu queria mostrar a eficácia da utilização dessa abordagem, utilizando essa metodologia mais visual, juntamente com o código, de uma maneira menos abstrata, com a abstrata, que é o código, e eu obtive resultados muito bons, inclusive, que eu apresentei. E basicamente isso, professor, esse é o interesse meu pela vaga. Eu não expliquei do Quicksort porque também ele demanda um pouco mais de tempo, mas ele também é um slide que eu tenho feito e ele está bastante parecido com esse do Merge. E é isso. Obrigada pela atenção e até mais.